corpo do meu Senhor é força viva de paz. Celebrar 50 anos a serviço do Reino de Deus é algo para poucos. É preciso ser persistente e firme na fé acima de tudo. Padre Frederico Chou, missionário do Sangue de Cristo e vigário-geral da Prelazia do Xingu, tem hoje o privilégio de festejar seu jubileu de ouro no lugar em que ele aceitou a missão de trabalhar há 49 anos, um ano apenas depois da ordenação sacerdotal, que aconteceu em 20 de junho de 1956, em Innsbruck, na Áustria. Pelo dia, o provincial me chamou, não é? Para o seu quarto lá, para o seu escritório. Eu pensei, que eu arrumei? Não sei como é, não é? O que ele vai querer de mim? Então, ele me colocou, não é, a pergunta, não é? Nós precisamos urgentemente padres para a nossa missão do Xingu. Faz 10 anos que nenhum padre de lá veio para cá. Então, se é assim, eu disse que eu vou, na hora. Antes de embarcar para o Brasil, o missionário ficou 30 dias em Portugal para aprender a língua portuguesa. Lá ele pediu que Nossa Senhora de Fátima lhe desse um sinal de que a vinda para o Xingu era a decisão correta. O sinal chegou exatamente na data em que ele havia pedido a resposta. Então eu falei com Nossa Senhora, não é? Como a gente reza, não é? Então eu disse, bom, eu vou para o Brasil, está decidido. Mas se eu pudesse receber uma pequena confirmação, não é? Seria para mim um conforto, não é? Porque é uma aventura que eu não sabia com esse negócio de Brasil, em boca eu vou me meter, não é? Será que eu vou prestar para isso e coisa, não é? Então eu perguntei a Nossa Senhora se ela não podia me dar um sinal que ela está de acordo com a minha decisão, não é? E esse sinal seria se a minha partida caísse. Eu sabia que era para o fim do ano, tem que viajar, mas se caísse no dia 3 de dezembro, a festa de São Francisco Xavier, o grande missionário. Foi muito ousadia, não é? Mas eu disse, mesmo se não acontece, eu vou de qualquer maneira, porque já está decidido, não é? Mas seria bom assim, não é? A mãe dar assim um caramelo para o menino, não é? E para ele ficar satisfeito. E então eu fiz esse pedido. E sabe o que aconteceu? Não é? Justamente eu mandei as minhas caixas para Hamburgo porque eu devia viajar, não é? Em fim de novembro. Estava tudo programado e tudo isso. 3 dias antes da viagem, minhas caixas já foram para Hamburgo, veio um telegrama para mim, a tua saída foi mudada porque o navio não pode levar você, você tem que viajar de Hamburgo e a sua saída é programada para o dia 3 de dezembro. Mas foi exatamente a festa de São Francisco Xavier, o padroeiro dos missionários. A chegada a Belém do Pará foi em 24 de dezembro de 1957, na véspera de Natal, e a Altamira em 18 de janeiro de 1958. Naquele tempo também não tinha esse progresso como hoje. Altamira era um pequeno lugar com 3.000 habitantes, não é? E a mata era sempre ainda inteiriça, não é? Era tudo mata virgem, a vida aqui era muito mais selvagem, coisa assim, não era só os seringueiros, a coisa. E nós chegamos de noite de Vitória para cá. Naquele tempo tinha só 2 caminhões que carregavam a borracha para lá, do Alberto Soares, não é? E aí era já janeiro, muita chuva, não é? Não tinha esse aterro que tem hoje em dia, tem esse aterro, não é? Lá, Acioli, a rua, não é? Naquele tempo a gente baixava aí para tinha uma pequena ponte lá, só que aconteceu lá, descendo no outro lado,
o caminhão, né, e se enfiou na lama até no eixo e ficou lá. Então eu, depois de viajar com navio, com avião, com trem, com táxi, com tudo, cheguei aqui andando a pé. Nós deixamos tudo lá, a minha bagagem, tudo deixou em cima naquele tempo não tinha ladrão, a gente deixou tudo em cima do caminhão, rapaz. A gente veio lá, eu veio entrando, pela primeira vez eu vim em pé com as mãos vazias, e a pé andando de batina até no chão, entrando em Altamira, chegando no Arraial de São Sebastião, já pensou? As boas-vindas foram feitas por Padre Eurico e pelo primeiro bispo do Xingu naquela época, Dom Clemente, com quem Padre Frederico teve uma grande amizade. Tempos mais tarde, Padre Eurico foi ordenado bispo do Xingu e Padre Frederico nomeado vigário-geral da prelazia, função que ele exerce até hoje. Bem, o vigário-geral é, por assim dizer, a segunda pessoa, embora que ele tenha também poder decisório. Quando o bispo não está, ele o substitui. E ele então pode tocar a prelazia, mesmo com todas as finalidades, o objetivo que a prelazia tem. Ele já era vigário-geral do tempo do Dom Clemente, depois do Dom Eurico. Depois, quando eu me tornei bispo, eu o escolhi como vigário-geral. Só um ano, durante todo esse tempo, desses 25 anos que sou bispo, um ano ele deixou de ser. Padre Frederico já visitou várias aldeias do Xingu e tem profunda estima pelos povos indígenas. Um trabalho do qual ele se orgulha e que ficou marcado em sua vida foi a primeira planta desenhada por ele para a construção de um seminário em Altamira, uma escola apostólica. Agora esse negócio pegou, sabe? Porque cada vez quando eu tinha depois uma construção na prelazia, vieram comigo. Diz que ele já fez isso, então ele pode continuar. Então peguei esse mal, não é? Foi dele o desenho da estrutura das igrejas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Imaculada Conceição, São Lázaro, Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, em Vitória do Xingu, São Brás, em Porto de Mós, Casa dos Padres, em Medicilândia, Casa das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, entre tantas outras. O Centro de Formação Betânia também foi pensado por ele. Quem participou daquela construção ainda lembra das dificuldades. Bom, na Betânia nós tínhamos a dificuldade, primeiro, do transporte, porque nós tínhamos que ir a Betânia trabalhar e voltar, retornar para Altamira. Isso já era uma grande dificuldade devido ao nosso transporte ser precário. E nisso nós também tínhamos que levar alimento, né, para a gente almoçar na Betânia, trabalhar à tarde e retornar para Altamira. E na época de inverno era muito difícil esse transporte, no caso a gente ia a Betânia e voltar com tranquilidade, devido à lama, né, e o nosso transporte era motos, as motos antigas, garelhas, dava muito problema. A gente ficava no prego, ia a pé, ou às vezes voltava de bicicleta, né? Essa dificuldade assim, né? E ele partilhava disso com a gente, porque ele também tinha que dar assistência na Betânia, né? Ia e muitas vezes vinha chuva, né? Lamaçal, essas coisas assim. E também passava por essa dificuldade que eu estou falando, que nós como funcionários e ele como orientador, como o encarregado da obra, também tinha esses problemas, né? Padre Frederico também ousou em urbanizar e lotear Altamira, na época da colonização da Transamazônica. Ele sabia que não seria fácil, mas decidiu ir até o fim na missão. Nós começamos pela a primeira parte aqui, onde tem um matadouro, até na Brasília, lá onde tem a Divina Providência, toda essa parte aqui, não é? Fizemos um levantamento, um desmatamento no primeiro e depois colocamos lá, não é? Os piquetes, os engenheiros que fizeram o desenho e depois fizemos o cadastramento de pessoas que precisam, não é? Famílias, todo mundo estava procurando um pedaço de chão para fazer um barraco e assim foi crescendo, não é? Foi crescendo, cada vez mais entrando.
mas até temos mais de 1.300 lotes urbanos, é uma cidade, não é? Então era toda a nossa intenção, nós fizemos um plano, não é, baratíssimo, não é, de pagar R$20, não é, por mês e coisa assim, para eles ter condição de adquirir essa terra, não é? E assim nós fomos procurando de evitar uma invasão que ia criar uma favela desordenada. Se você olha hoje, a Brasília lá, Aparecida, é uma cidade organizada, tem ruas, tem travessas, está tudo certo, não é? Se a gente não tivesse assumido isso, dentro de pouco tempo ia invadir esse pessoal e ninguém ia mais frear. E nós íamos ter aí, não é, uma favela daquele jeito, não é? Como está acontecendo nessas invasões aqui, não é? Dona Maria foi uma das pessoas que naquela época obtiveram uma casa da Prelazia do Xingu, no bairro Aparecida. Eu morava de aluguel e aí tinha aquela equipe que visitava as pessoas que moravam de aluguel para conseguir um terreno da Prelazia. Foi com isso que ele foi na minha casa, nós foi receber o terreno, eu fui com ele receber, lá na Rua da Amizade. Ainda hoje, Dona Maria continua a receber ajuda da instituição. Atualmente, ela, junto de mais de dezenas de famílias carentes, é assistida pela equipe samaritana, um projeto desenvolvido por Padre Frederico e voluntários das comunidades. A ideia do projeto é que as famílias se autossustentem. Por exemplo, no Pão da Vida, uma equipe faz os pães diariamente para uma clientela já fixa. Na costura, as mulheres já fabricam roupas para vendas e por encomenda. E há também uma horta comunitária. As famílias cadastradas recebem uma cesta básica mensal e ainda são alfabetizadas por um grupo de professores voluntários. As aulas acontecem todas as noites. Há ainda uma escolinha de futsal que atende 32 garotos de 11 a 15 anos no bairro de Brasília. Ele representa uma pessoa muito importante, que sem ele acho que não existia nada disso. Vocês se sentem importantes perto dele? Sim, muito, vixe, muito importante mesmo. Então nós somos responsáveis de alguma maneira e temos que sempre fazer alguma coisa. A gente não pode resolver o problema. Jesus disse, vocês vão ter pobres até o fim do mundo, sempre com vocês, não é? Mas ao menos devemos dar um sinal de nossa presença, do nosso interesse, da nossa fraternidade com essa pessoa que sofre, especialmente, não é, por causa da pobreza. Fred, como é chamado por muitos amigos nas comunidades, é o sacerdote que vai para junto do povo, participa das comemorações, se diverte. É o pastor orante, que tem o carinho dos adultos, dos jovens, crianças e irmãos de congregação. Ele é exemplo e referência. É a pessoa que leva o Evangelho aos corações dos fiéis de todas as formas, nas capelas, nas igrejas, na rua e até na televisão. Trabalho que ele faz com extrema dedicação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Padre Frederico é um padre muito abnegado, que se doa mesmo. Ele nunca reclamou, nunca vi ele reclamar de alguma coisa. Ele se empenha, se engaja mesmo e faz isso por um amor muito profundo. Ele sabe o que quer, também a motivação dele, a mística dele é muito profunda. É a doação da vida que ele vive. Desde que ele chegou no Xingu, a finalidade e o objetivo dele é doar a vida a essa missão. Ele é, em resumo, é um pai. Um paisão para nós, uma pessoa de maneira especial que respeita muito, que ama muito, uma pessoa, um mestre entre nós, por exemplo, de oração. São muitas as horas que ele dedica a rezar de maneira especial na capela, no quarto. Quantas vezes encontramos ele em casa com o terço na mão.
E interessante porque na reza, além de pedir por ele mesmo, que é normal que todos pedimos as nossas orações por um mesmo, é o grande pedido sempre pelos outros, a grande preocupação pelos outros. De maneira especial aqueles mais fracos, débeis de nossa sociedade. Frederico também dedicou 5 anos de seu trabalho à Medicilândia, junto com as irmãs franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. Naquela época, ser missionário na Transamazônica era desafiador, lembra a irmã Ignez. Então, ele nos acompanhava nas visitas, nas comunidades, e foi muito bom o trabalho junto com ele. Só que às vezes a gente abusava um pouco dele. A gente não se dava conta de que ele já tinha uma certa idade. Às vezes, quando tinha uma ponte quebrada, então nós íamos até onde dava com o carro, depois a gente ia a pé. Então, o rapaz que nos acompanhava, o Raimundo Xavier, ele carregava a mochila dele, do padre Frederico, e eu a minha. E aí a gente ia, só que ele não conseguia nos acompanhar, coitado. Então, mas a gente ficava sentado um pouco debaixo de uma sombra, até que ele nos alcançasse. Então, ele descansava um pouco e nós continuávamos a nossa caminhada. E um dia desses, nós estávamos numa ladeira bem alta mesmo, lá no... parece que foi no 80 Norte, uma ladeira muito forte. E aí, então, ele disse assim, espere que eu vou tirar uma fotografia de vocês. Porque era no alto do morro e depois tinha um vale lá embaixo, era muito bonita a visão. E aí, então, aí o Raimundo disse assim, padre, bota sua mochila que eu também quero tirar a fotografia do senhor. Aí ele disse, não, mas isso não é certo, porque eu não carreguei, como é que eu vou deixar tirar a fotografia? Mas mesmo assim, ele, na simplicidade dele, ele deixou que a gente fotografasse ele também com a mochila nas costas. O vigário conheceu e lembra hoje com saudade dos mártires que perderam suas vidas pela causa dos pobres e excluídos, como irmã Dorothy, Dema e Brasília. Padre Frederico diz que é missão de cada um optar por uma causa de vida em que o próximo seja o favorecido. Isso ele tem feito com ações concretas nestes 48 anos de presença no Xingu. O senhor vive hoje 50 anos de sacerdócio e 48 anos de vivência aqui nessa região. Como o senhor resumiria essa sua trajetória em poucas palavras? Meu Deus, o que eu vou dizer? A gente está aqui, não é? Sempre eu me senti, não é, em Altamira, não é, muito em casa, não é? Então, porque desde tantos anos, não é, a gente conhece muita gente e tudo, não é? E então meu trabalho aqui na prelazia, não é? E os anos passam e a gente continua fazendo, não é? Eu fico, não é, com uma certa alegria no coração, não é? Então eu admiro demais, parece um jovem missionário, ou então um missionário que se esqueceu de envelhecer, porque como missionário ele é entusiasmado, ele é animado como se fosse um rapaz novo ainda. Impossível separar Frederico de nome Prelazia do Xingu e de maneira especial de Altamira. Van unidos na história. Ele é mais do que parte da história, é história mesmo na Altamira, assim como da Prelazia. Para a congregação é um grande orgulho no sentido bom de ter um membro de dedicação plena, uma pessoa com muito coração que está de maneira especial também levando a fim essa opção pelos pobres que ele fez. A mensagem que eu dou para ele é que continue com a mesma força, a mesma coragem de sempre, que Deus lhe conceda saúde para que possa servir ainda por muitos anos a essa prelazia, porque muita gente, o povo de Deus, a igreja do Xingu depende dele, a igreja do Xingu deve muito a ele, e digo ainda, assim de passagem, a própria Altamira deve muito ao Padre Frederico. Muitas seriam as palavras e os rostos de tanta gente que gostaria de hoje dizer algo a Padre Frederico. Receba por enquanto os parabéns de todo o povo do Xingu
por esta data festiva. Que Deus continue lhe protegendo e abençoando sua missão. Parabéns, Padre Frederico. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.